Bom, vamos lá então. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de elementos de máquinas para concluir o assunto de elementos de fixação. Bom, o assunto de parafusos foi o mais encorpado, foi o mais denso. Tenho certeza que é o elemento que vocês mais terão contato, tá? Por isso a dedicação nos detalhes das informações, tá? Bom, depois a gente passou pelos rebites, com foco nos rebites de repuxo. E então se mostrou ali também algumas informações mais relevantes, né? Tendo foco sempre no contato com o catálogo, tá? Por que eu sempre busco destacar a interação com catálogos? Porque é o meio pelo qual, na prática, tu vai adquirir, tu vai ter contato com os elementos, tá? Às vezes, né, quando a gente vai seguir para estudo, assim, só livro, só uma apostila, eu chego a ver certos elementos que são mostrados ali, ensinados, e não tem nenhuma foto, nenhuma tabela de um fabricante, assim, fica muito teórico, né? E então eu prefiro o contato com catálogos. Também, pelos catálogos, vocês vão ter acesso a novidades, tá? E isso é muito bom até que vocês tragam, porque fabricantes, volta e meia, estão inovando, né? Fazendo produtos um pouco diferentes, um pouco melhores, e entra noutra linha, e isso vai trazendo novidades ao mercado, tá? Então é através dos catálogos, indo na loja, no vendedor, perguntando, né, as opções, as soluções que ele tem, assim que a gente vai descobrir as novidades, os novos elementos e soluções melhores, tá? Então esse é meu incentivo para vocês. Vocês têm que ter o acervo de catálogos de vocês, tá? Gosto muito de catálogos em papel, físicos, tenho alguns na biblioteca, mas também pode ser virtual, tá, com os PDFs, desde que isso esteja organizado, tá? Isso tem que estar organizado com nome padronizado, separado por tipos. Quando tu precisar, tem que localizar rápido, tá? Não é levar 15 minutos vasculhando um pendrive até encontrar, tá? Não. Tem que estar acessível. Enfim. Então hoje a gente vai passar pelo anel elástico, cupilha, trava R e pino elástico, tá? São elementos mais rápidos para a gente ver, bem mais rápidos, tá? E aí a gente encerra os elementos de fixação, tá? Aí está Fabrício, boa noite. Se tiver alguma dúvida, então pode escrever aí. Repara só que tem te organiza para escrever a dúvida em uma mensagem, porque tem restrição, tá? Tem restrição. A Léo também, boa noite, tá? Então, quem quiser mandar pergunta, tem que escrever em uma frase só, porque eu restringi envios seguidos, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu mostro para vocês, tá? Eu acho que eu passei lá na conversa do WhatsApp. Vou colocar o site aqui, ó. Tá, esse é o meu site que eu uso, e lá eu tenho lá alguns catálogos. Tá, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Tá, então essa aqui é a apresentação inicial do site, a apresentação hoje, tá? Isso aí, volta e meia eu mudo, tá? Então aqui
tem alguns incentivos, né, sobre técnicas de estudo, tá? Deixa eu ver se está no ar ainda aqui. Tá. Esse aplicativo aqui, tá? Bah, ele é fantástico, assim, eu recomendo, tá? É esse aqui para Android. Só menciono ele porque eu percebo em mim que faz diferença, né, na capacidade cognitiva e na mente tá afiada, tá? Eu comecei a usar esse aplicativo, eu faço exercício nele todas as manhãs, de manhã cedo, tá? Eu comecei a usar ele quando tinha que pagar uma vez, assim, para ter o acesso livre, tá? Agora eu acho que ele tem pagamento mensal, tá? E eu não sei dizer se ele tem uma parte livre. Enfim, confiram aí porque realmente vale a pena, assim, desses aplicativos de desafios cerebrais, para mim foi o melhor, né? O melhor, assim, tanto nas tarefas quanto na adaptação para tu vai errando, ele dá uma facilitada, né? E quanto na apresentação visual, assim, tá? Enfim, aqui tem um vídeo sobre uma técnica de estudo, tá? É um videozinho de, se não me engano, 3 minutos, tá? Bem interessante para como tu te organizar para estudar, né? Porque, enfim, o ato de estudar, né? É um ato de concentração, tá? Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra coisa, tá? Estudar precisa que tu faça por ti, né? Tu construa, né? Que nem, por exemplo, vou fazer uma analogia, né? Quero uma cadeira. Bom, tu pode ir na loja comprar cadeira ou tu pode fazer a tua cadeira, tá? Então, estudar é isso, é tu construir os teus raciocínios, tá? Então aqui tem uma ideia. Uma técnica interessante para facilitar, né, é o que se chama mapas mentais, né? Esse aqui é uma explicação simples, inicial e bem interessante, tá? E esse vídeo aqui é fantástico, o finado professor Pierluigi Piazzi explica a importância de, passada uma aula, estudar no mesmo dia antes de dormir, tá? Ele explica por que isso. Esse vídeo é fantástico, tá? Mas enfim, isso aqui é só a apresentação. O que nos importa nesse momento é aqui, ó, a seção catálogos, tá? Esse primeiro arquivo aqui é uma apostila que a gente usa algumas partes, tá? Hoje eu vou mostrar algumas partes em cima dela e, enfim, nesse nosso semestre agora um tanto quanto diferente, né? Não, para as partes iniciais ali não trabalhei muito em cima dela, tá? Mas é um arquivo que está à disposição, tem bastante informação nele, é muito bom, tá? E vocês podem consultar e usar livremente, tá? Enfim, e aqui tem catálogos de vários elementos que a gente vai usar. Bom, então vamos dar uma olhada ali na apostila, essa que, bom, a gente começou lá o ano, né, na sala física e eu nem, nesse momento não lembro, né, se eu cheguei a mostrar essa apostila para vocês, tá? Então é do Instituto Federal do Espírito Santo, do professor João Paulo Barbosa, que me autorizou, né, consentiu com eu utilizar essa apostila. Ela é bem grande, tá? Ela tem bastante coisa, bastantes explicações. Ela faz um apanhado do material do telecurso e também de alguns catálogos, tá? Então é bem interessante, bem ilustrada, tá? Então vocês podem tomar bastante informações por ela. Bom, vamos ao assunto então, tá? A gente vai hoje em anel elástico, tá? Deixa eu
passar aqui, porcas, anéis elásticos. Tá, opa, perdão. Aqui. Tá. Antes de ir na apostila, tá? Ó, Thiago também ali, boa noite. Deixa eu só tomar um gole d'água assim, rapidinho, peraí. Tá aqui, é só tomar. Tá, vamos lá. O primeiro entendimento que tem que ter, tá? Para lidar com o anel elástico é o entendimento do sentido axial, tá? Aqui a gente tem a representação de um eixo, né, um cilindro, aí uma barra. E bom, aqui, né, na linha de centro, a gente tem o eixo dessa barra, o eixo do eixo, tá? Então, a palavra axial diz respeito ao eixo, tá? Quando enfim, das relações dos vocabulários do idioma grego, né? Então a palavra, quando fala axial, está se referindo ao eixo. Então, quando fala, né, por comparativo, né, radial, está falando do raio, né, que é em relação à seção circular, né, a metade do diâmetro. Bom, e o que isso cabe aqui? Tá. Eu posso ter nessa peça, nesse eixo, né, a ocorrência de alguma força axial, por qualquer motivo que seja. Pode ser a própria peça que escapa axialmente, né, escapa por qualquer que seja o motivo. Eu posso ter aqui alguma roda de contato, algum batente ou uma engrenagem helicoidal, né, que tem uma carga axial, enfim, tá? Não nos importa, tá? O que importa nesse momento? Que o anel elástico ele trabalha com retenção na carga axial, tá? Então, por exemplo, ele vai ser instalado, por exemplo, nessa extremidade e nessa daqui, de maneira que ou o eixo não saia da posição, ou a peça que está montada do eixo não saia da posição relativa ao sentido axial. Tá? E é isso. A função é essa. Tá? O que cabe observar de detalhes? Tá? Cabe observar de detalhes. 3 coisas. Tá? Vou anotar aqui. Tá? Qual carga? Então, dado aí um tamanho X, tá? Sem falar em números por enquanto, tá? Então, digamos que eu tenha, quando a gente fala em carga, é força, tá? E eu prefiro usar a unidade de
quilograma-força, tá? kgf. Por que eu gosto? Pode ser Newton também, é muito usado, né? Eu prefiro usar a unidade de força em quilograma-força porque, digamos assim, é o mesmo quilograma que a gente conhece do peso, né, da massa, a palavra técnica mesmo é massa das coisas. A minha massa é 70 quilogramas, a tua massa é 80 quilogramas, né? Enfim, é diferente, fisicamente é diferente do peso, né? Bueno, peso é uma força, massa é diferente de força, tá? Estamos em vocabulários técnicos. E, bueno, para eu entender quilograma, né, para eu passar a massa em quilograma para força, basta o F ao final, né? Para passar para Newton, eu preciso de uma conversão de unidades, tá? E, então, eu prefiro trabalhar com quilograma porque a gente conhece, vocês, né? Tenho certeza aí, tu fala em 1 quilo, tu sabe o que é 1 quilo, tu já pegou aí objetos que pesam 1 quilo, 2 quilos, 5, 10, 30, enfim. Então fica mais fácil, tá? Bom, a questão digamos que eu escore aqui, né, que a força que esse anel aqui, esse do exemplo, tá? A força que ele vai segurar, digamos que seja, vou botar um exemplo aqui, ó, situação A, tá? 500 gramas, tá? Grama força, tá? Como se eu tivesse segurando um peso de 500 gramas pelo anel elástico, tá? Entenderam? Ou como se eu tivesse um objeto de 500 grama força, tá? Pendurado axialmente pelo anel elástico, ou alguma peça ali dentro causando uma força de 500, tá? Enfim, essa é a situação A, tá? Um exemplo aqui, tá? Situação B, digamos que seja 40, vou invadir ali, quilograma força, tá? Bom, como a gente está lidando com materiais, resistências e forças, os números, principalmente de força e resistência, são primordiais. A questão simples nesse ponto é a situação de 500 grama força é semelhante, é igual para a peça do que a de 40 kg? Não, claro que não, né? A de 40 vai estar forçando muito mais. Tá? Então, relativo ao ponto, qual a carga se melhor, né? Se eu escolho a solução de um anel elástico para segurar uma peça num eixo ou segurar o eixo, tá? Se conhece a força, melhor. Às vezes não sabe que força é. Se não sabe, bom, busca medir, tá? Pode usar balança eletrônica, aquelas de puxar, tem maneiras que dá para se aproximar, tá? Então, se não conhece, bueno, busca um jeito de medir. Se não consegue medir, tá, pode estimar, pode chutar, né, estimar. Em último caso, bom, escolhe uma unidade, coloca e vê se aguenta, tá? E isso pode ser aceitável, tá? Esse teste, assim, coloca e vê se aguenta, pode ser aceitável, digamos, na prática, profissionalmente, porque muitos produtos e muitas soluções técnicas de muitos produtos que vocês conhecem, que vocês têm, passando inclusive pela indústria veicular, muitas soluções são assim, são feitas assim. Não é tudo dimensionado, tá? Muita coisa é assim, coloca, vamos ver se aguenta, né? E é isso aí. Então,
sob condições controladas, em aplicações, obviamente, que não envolvam riscos, né? É possível, é aceitável dessa maneira. Tá? Mas, enfim, se conhecer melhor. E esse ponto, tá, da carga vai ser importante porque no catálogo diz ali cada modelo, e nós vamos ali no catálogo daqui a pouco, cada modelo, tá, se montado nas condições ok, quanto que ele aguenta. Tá? Então, esse é uma medida para trazer do catálogo, tá? E são valores bastante grandes, tá? Ele é surpreendente, tá? Então, essa é a importância da carga. Geometria da peça, tá? Então, olha só, vou voltar no desenho. Digamos que eu tenha aqui... Tá, pode ser, digamos que seja uma... Eu acho que o microfone está muito alto. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho. Aí vocês vejam se tem que aumentar aí, tá? Qualquer coisa escreve no chat ali, por favor. Tá. Digamos então que eu vá escorar uma roda dentada, tá? Ou qualquer peça que seja, uma polia, não importa, tá? Bom, o anel elástico, ele vai ter o seu diâmetro, tá? Botar a figurinha aqui só para o caso de alguém não saber como é que é. Tá, aqui a figura está bem ruim. Aqui, ó. Tá, aqui é no catálogo. Tá? Tem vários... Tem diferenças, né? Algumas diferenças entre eles dependendo do tamanho. Tá? O mais comum, o que eu mais vejo é esse aqui, o segundo. Tá? Esse é o anel elástico para eixo, tá? Que é o que a gente vai olhar. Tem o outro que é o para furo, que aí ele é uma circunferência contínua por fora e as orelhinhas, né, esses olhares são para dentro. Tá? Bom, então, ele tem o seu diâmetro externo. Tá? Se ele tem o seu diâmetro externo, tá? Obviamente, tá? O furo na peça não vai ser maior do que o diâmetro externo, senão ele ia escapar. Até porque a peça, né, deseja-se que ela esteja ajustada no eixo, né, ou com diâmetro próximo, enfim, tá? Esse detalhe aqui, ó, que eu chamei de geometria da peça, tá? É um ponto bem miúdo, vamos dizer assim, e muito importante, tá? Aqui a gente precisa de uma ampliação. Ó, vou fazer aqui a superfície do eixo, tá? Aqui tem o sulco, né, onde vai o anel elástico, mas a gente ainda não está olhando para isso. Tá? Então aqui está representado um. Tá? A gente vai precisar... Tá? E eu vou fazer aqui, ó, vou fazer em grafite primeiro. Ó. Tá? Digamos que aqui eu tenho a peça que está montada e está escorada ali. Tá? Aqui assim. Tá? Então, eu fiz fraquinho para a gente decidir um detalhe. Vou fazer aqui, ó, nessa cor aqui. Não, vermelho, mesmo da outra. Ó, tá, vou marcar aqui a peça. Tá, aqui, enfim, corta essa parte aqui, tá? Ó, e eu vou chegar aqui assim, tá? E olha só. Essa região aqui do contato que é o que tem o detalhe que precisa ser observado. Por quê? Vou fazer assim, ó.
Tô fazendo a ampliação aqui, peraí. Tô dando zoom na minha mesa digitalizadora aqui. Aqui. Então, olha só. Tá, lá tava a peça. Ela chegou aqui. Ó. Se a peça encosta, faceia reto com o anel elástico, é uma coisa. Se a peça apresenta um raio aqui assim, é outra coisa. Se a peça apresenta um chanfro aqui assim, tá? Nesse contato, é outra coisa. Aqui, ó, contato plano com um raio e com chanfro, tá? Faz diferença se é um, se é outro, se é outro, tá? E faz diferença até na carga resistente ali do anel elástico, tá? Agora eu vi que tô me cortando ali na... Vamos embora, tá? Não vou mexer nisso agora. Tá? Então o conhecimento dessa geometria, ó, da geometria da peça, tá? É importante também, tá? Que aqui, ó, tá? Para vocês já verem no catálogo aqui, ó, esse geometria da peça, a qualidade da resolução do catálogo tá mais ou menos, né? Tu vê que a letra aqui tá tri bem e a figura aqui tá mais ou menos, tá? Bom, mas dá para entender o quê? Que se ela tá com arredondamento, né? O raio desse arredondamento é a letra G e depois vai estar na tabela o G, tá? E se ele tem chanfro nessa ponta, tá? É um G também. Tá. Bom, geometria da ranhura, tá? O que é isso? No eixo o anel elástico ele é montado numa ranhura, tá? Esse detalhe é muito importante, tá? E como a gente está em contato com informações técnicas e essa é a intenção da formação de vocês, quando a gente tem contato com números, a gente precisa obedecê-los, né? As orientações técnicas. Quando não tem contato com números, tem que buscar se informar se existem números que regulamentam, tá? Por que isso? Porque o desempenho da peça, falando no caso do anel elástico e de todos, né, vai estar relacionado com o atendimento das recomendações do fabricante, tá? Então, se no catálogo está dizendo certas recomendações, bom, né, elas importam, tá? E a geometria da ranhura, que é o nosso terceiro item, influencia no desempenho, tá? O que quer dizer isso? Tá? Para um certo anel elástico, digamos, para um certo diâmetro, para uma certa peça, tá? E o anel elástico é elemento padronizado, tá? Tu vai ter que te adequar às opções existentes, tu não vai fabricar, tu não vai ajustar, né? Tu vai pegar o que existe comercialmente e vai usar ele, tá? Então, tu vai, esse ponto aqui é importantíssimo, tá? Tu vai
fazer no eixo, tá, a ranhura específica para aquele elemento, para aquele anel elástico. Tá? Não é de olho, não é, não, coloca assim que dá, fica uma folguinha, tá? Não. Então, esse ponto aqui é importantíssimo, tá? Então, olha só. Pode ser que a escolha do anel elástico no catálogo seja em função da carga, tá? O que é, na verdade, mais difícil, porque vou mostrar no catálogo, vocês vão ver que eles são muito resistentes, tá? Muito resistentes. Resistente à carga axial, né? Mas, enfim, pode ser também selecionado por uma condição geométrica. O que quer dizer isso? Digamos, eu tenho aqui um eixo de 12 milímetros de diâmetro, eu quero botar um anel elástico e é isso. Não sei qual é a carga, acredito que ela não é relevante, tá? Percebo, né? Estimo que ela não é relevante, assim, é pequena, e eu quero botar um anel elástico num eixo de 12 milímetros de diâmetro, por exemplo. Sei que esse eixo é 12 e sei que não posso mudar esse diâmetro. Vai ser 12, então colocar anel elástico em eixo 12, por exemplo. Tá? Isso é uma condição geométrica. Eu falei, uma por carga. Preciso de um anel elástico para suportar uma carga axial de 150 kgf. É uma coisa. Outra coisa, preciso de anel elástico para botar num eixo de diâmetro tal. É outra coisa, tá? Enfim, independente de qual das duas, tu vai chegar num modelo. Chegando no modelo, tu vai precisar conferir se a geometria da peça atende aquela necessidade ou, a partir dali, vir a fabricar, né, adequar aquela partezinha da peça, né, que é o que vai ter o contato com o anel elástico, tá? E a partir daí também definir a geometria da ranhura, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Aqui tem algumas unidades aqui. 2, tá? 2 soltos e pinos de acoplamento, tá? Olha só, esse aqui, ó, ele é bem pequeno, tá? Deixa eu ver, ó, é o mesmo esse aqui. O eixo, tá? Eu não tô com um parquímetro, tem uma régua aqui, ó. Esse eixo ele é 8 milímetros, tá? 8 milímetros. Então esse aqui esse aqui é daqui? Tá. Enfim, uma informação para quem não tem contato com essa peça, né? Esse aqui então, vou dar o foco aqui. Aqui, ó, tá? É anel elástico para eixo de diâmetro 8 milímetros. 8 é um pequenininho. E eu não consigo montar ele na mão, tá? Precisa do alicate para anel, tá? Eu não tenho aqui. Tá? Eu peguei esse material e eu não peguei alicate. Então vocês vão ver na tabela depois o tamanho dos outros, tá? E não tem como, tá? Precisa usar a ferramenta adequada para montagem, tá? Não inventa coisa, tá? Então esse daqui. Aí tem esse outro aqui, que é o modelo menor. Esse eixo tem 6, tá? Também, se não me engano, é de acoplamento. Esse aqui eu não tenho certeza, o maior eu tenho. Tá? Vamos ali no catálogo, tá? Então, peguei esse catálogo desse fabricante aqui, pode ser qualquer outro, tá? Esse aqui tá simples, tem as informações. Prefiro muito, né, catálogos que tem desenho,
né, que tem a explicação dimensional, tá? Isso é importante e eu digo isso porque tem catálogo que não tem, tá? Aqui, ó, tem o DIN 471, é a norma ao qual esse elemento atende, tá? Então vamos lá, ó. Ó, então aqui tem, para cada desenho, tem a faixa dimensional, tá? Que eles atendem. Tá, vamos nessa faixa aqui, ó, 9 a 45, né? Que já é, pô, já é uma bela faixa, né? Tu chegar em eixo 45 milímetros é quase 2 polegadas, pô, já é um belo eixo. Já é um belo eixo, tá? Bom, pode ser maior também, né? Tá, vamos ali no catálogo. Aqui, ó, aqui nos elementos, tá? Tem as cotas deles, tá? Ó, D3. Peraí que eu preciso tomar água, tá? Vou deixar essa imagem aqui, tá? Peraí. Aqui, tá. Então, olha só. Essas cotas que tem aqui neles, tá? São cotas do anel elástico, do elemento, tá? Não são as cotas que a gente vai usar, tá? Aqui, ó, nessa figura de baixo, sim, tá? Essa aqui, sim. E essa figura pode ser melhorada, tá? Porque a resolução dela tá muito baixa, né? Então, olha só, se olhar com tempo, né, com paciência, dá para concluir, né? Mas eu posso dizer para vocês o que são aqui as medidas, tá? Então, olha aqui, ó, esse D1 é o diâmetro do eixo, tá? O diâmetro nominal do eixo. É uma medida importante. Isso aqui que a gente falou ali, um eixo 8 milímetros, um eixo 12, um eixo 6, qualquer medida, o diâmetro do eixo. Esse aqui, ó, esse D2 é o diâmetro da ranhura, tá? É o diâmetro sobre o qual o anel elástico vai ser instalado, tá? Então é muito importante porque o desempenho do anel elástico tá relacionado muito, de todas as cotas, está relacionado muito mais com esse daí, tá? Para algumas medidas, para as mais miúdas, fica folgado, mas para as maiores não. E esse não, essa interferência elástica tem que ser atendida, né? Por isso que assim, ó, não é qualquer valor para ranhura, tá? É importante. A cota M, aqui ó, Mike, é a largura da ranhura, tá? Esse aqui também é importante atender. Não ser menor, para não colocar o anel sob interação lateral, né? E também não ser muito maior, porque a função dele não é ficar correndo, né, lateralmente, tá? Enfim, vai ter uma folguinha aí. Vai ter a medida ali. E a cota N, aqui, ó, novembro, tá? Essa aqui é importante porque ela nos diz. Aqui, ó. Vou botar na minha figura aqui, ó. Ó. Tá? Vou botar aqui, ó. Então era. Aqui, ó. Essa aqui. Tá? Largura da ranhura. M. Aqui, ó. Essa aqui que eu tava falando por último agora, ó. Tá? Digamos, a sobra na ponta do eixo, tá? Esse nome sou eu que estou dizendo ali. Ali só tem a cota, ele não tem um nome assim, tá? N. Então, é um mínimo. O valor que ele tem ali é mínimo, tá? Não pode ser menos do que isso para não ficar só uma casquinha e vai perder a função, né?
Porque se a função do anel elástico é fazer uma restrição axial nesse sentido, eu preciso ter uma escora mínima, digamos assim. Tá? Os diâmetros. Então aqui, ó. Aqui vai ficar um pouquinho apertado, tá? Perdão. P2 e o diâmetro do eixo D1, tá? Ficou apertadito. Então essas cotas aqui, ó, tá? Vão ser mostradas a partir do catálogo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu olhar aqui. Eu consigo ver aqui na janela do YouTube quantas pessoas tem. Diz que tem 4 espectadores. Eu acho que desses 4, 2 sou eu, tá? Bom, algum dos guris aí que esteja assistindo, então diz aí um diâmetro de eixo para a gente fazer a seleção ali, por favor. Quem é que tá aí? Fabrício, Léo, Jackson, Thiago, mais alguém? Diga aí alguém um diâmetro, por favor. Escreve ali no chat. Coloca um número ali. Vou esperar um pouquinho. Tá. Se não falar, eu vou colocar um. Pode ser que esteja ligado o YouTube e o cara não esteja ali também, né? Acontece. Acontece. Tá. Eu vou... Ó, trancou ali o vídeo. Foi só falar. Tá, voltou. Bueno, eu vou colocar um número aqui, tá? Digamos que seja 16. Deixa eu ver se eu simpatizo com 16. 18. Tá, 18. Então, vamos pegar aí. Vamos montar um exemplo para exemplo. Então, se o eixo é 18 milímetros, tá? Ele vai ser D1, né? Eixo ali, ó, tá não, apareceu um 20 aqui, apareceu um 20, peraí, só um pouquinho. Ê, Fabrício! Graças! O 20, tá? Tem um atraso, né? O YouTube tem uns atrasos assim. Eu, por exemplo, eu enxergo aqui 2 transmissões, tá? Eu tô fazendo a transmissão, mas eu também tenho uma janelinha que eu recebo, né? Que nem vocês. Uma no computador e uma no celular ali. Eu deixei meu celular que nem como se fosse o de vocês. E entre elas também tem diferença do tempo, assim. Então vamos lá. Exemplo. Tá. Eixo. Tá não, calma. Um de cada vez, já chegou outra sugestão agora ali, né? 20 milímetros. Tá. 20 milímetros. Então, ali no catálogo, tá? Ó, 20 milímetros vai estar nesse segundo modelo, tá? Se fosse o 60 milímetros, né, que o Jackson sugeriu, seria esse outro modelo aqui, tá? Para nossa conclusão nesse momento não faz diferença qual é, tá? O que importa é aqui, ó. Tá? Começar a ver o catálogo, tá? E esse é o trabalho, a maior atenção que vocês têm que desenvolver, que é olhar o catálogo, tá? Aí que se diferencia
a atuação do técnico, tá? Porque se espera que o técnico é o cara bueno, que vai buscar uma solução e que ele vai atender os requisitos técnicos, né? E que o cara vai ter no mínimo a paciência, a dedicação de pegar um documento e buscar as informações nele, tá? E eu prefiro os catálogos que têm as informações, tá? Então aqui, ó, D1 era o diâmetro do eixo, tá? Ó, essa coluna aqui, ó, D1, tá? Olha aqui, ó, essa segunda grande coluna, tá? Diz aqui anel. Então, todas essas cotas aqui diz respeito ao elemento, ao anel elástico, tá? E olha aqui, ó, o D3, que eu falei que essas cotas aqui em cima eram do elemento e não do eixo ali que a gente precisava. Olha aqui, ó, D3, tá? Tá dentro de todos aqui. E olha aqui o que diz aqui, ó, D3 é o diâmetro do anel não tensionado. Ou seja, fora da aplicação, né? Fora da peça. Tá? Então tem que cuidar, olhar com atenção, porque aqui no primeiro já dá para ter uma ideia, ó. D1, né, é o diâmetro do eixo, tá? Ó, D3, né, que é o do anel, é diferente, tá? Esse aqui é um que fica folgado, tá? Vamos avançar aqui, ó. Vamos lá no 20, que é o nosso exemplo, ó. Ah, ficou longe do título. Ô, gurizada, eu vou pegar um outro aqui, só para ficar só para ficar perto do título da coluna, num primeiro momento ficar mais fácil para vocês, tá? Depois eu atendo lá as suas sugestões. Muitas graças. Então, vamos mudar, por gentileza, para o 6, tá? Só para ficar mais perto aqui. Não, 6 não, porque tá... Peraí, só um pouquinho. 10, então, tá? Porque eu quero esse modelo aqui, tá? Para ficar mais perto do título aqui, tá? Entenderam? Pode ser o 5, pode ser o 6 também. Só um pouquinho. Pera aí. Tá, vamos fazer assim, ó. Tá? Muito obrigado por sua paciência. Para ficar realmente assim, só para a gente ver os números, tá? E depois a gente passa para esses que vocês falaram, tá? Eu vou pegar desse da primeira página aqui, tá? Eu vou voltar atrás ali na decisão, tá? Tudo certo, tudo certo. Só para ficar perto do título aqui das colunas e também perto da figura, tá? Para não ficar indo e voltando muito, tá? No primeiro, depois eu falo aqueles outros ali. Então vamos pegar aqui, ó, primeiro, tá? 3 milímetros, não, 4, tá? Só para não ficar tão pequeno. 4. Um eixo 4 milímetros, tá? É um eixo bem miúdo, né? Tá? Não importa nesse momento. O que a gente importa ver assim, ó? Bueno, D1 então seria o diâmetro nominal do eixo, tá? O que importa aqui, ó? Fazer conta que a gente vai fazer relógio, tá? Imagina, as peças são menores ainda. A mecânica de precisão nos relógios é muito linda, né? Vamos olhar aqui, ó, ranhura, tá? Isso é o que importa. Anel, aqui essas medidas do anel não nos importam porque a gente não vai fabricar um anel elástico, tá? Não vamos. Mas a ranhura sim, tá? Vamos partir do entendimento de que tu vai precisar preparar a peça para essa montagem, né? Que tu vai pegar o eixo, vai colocar no torno ou tá fabricando, né? Não confecção posterior, tá? Que tu tá fabricando um eixo, tá fazendo o teu projeto, teu TCC, e aí tu tem lá algum eixo que tu vai usinar e tu quer colocar um anel elástico e, bueno, na usinagem do eixo tu já faz, né, a ranhura pro anel elástico, tá? Pode ser. Tá, e vamos no 4 aqui, só para, né, já expliquei por quê. Bom, a ranhura então sim, tu vai fabricar. Isso aqui sim tu vai. Então olha só. 3.8,
tá? Diâmetro da ranhura. Pimba, tá? M é a largura, 0,5, tá? São essas duas medidas que precisa para a confecção da ranhura, né? É uma ranhura bem miúda, né? Pô, uma ferramenta de largura meio milímetro, bah, né? Tá, enfim, só para exemplo. Aqui, ó, esse aqui, ó, dados complementares, tá? Também é importante para a fabricação, ó. Esse aqui, ó, o N, né? November é a sobra da ponta do eixo, então mínimo é um valor que vai ter que ser atendido, tá? E aqui, ó, para a gente chegar, tá? Naquele entendimento da carga, tá? A gente tinha visto ali, ó, o G, né? Que era ou o raio, né? Da curvatura ou o chanfro, tá? Aqui, ó, tem o G máximo, tem na coluna ali. Então, essa medida aqui, G máximo, tu vai ter que levar ela para tua peça, para ver se confere, para ver se atende, para que tu possa confiar nessa especificação do anel elástico, tá? Então, olha só, a carga pro G a carga máxima. Aqui, ó, ele tem umas cargas que ele não detalha, isso, essas daqui, ó, PR e PRG, tá? Essa aqui, ó, PR, tá? É a carga axial que ele suporta. Vou pegar o desenho aqui, peraí. Naquela condição do contato pleno, sim, ó, tá? Essa aqui é aquela que no catálogo tá como PR, que é a maior carga, tá? Então a maior que ele vai suportar ali é nessa condição. E PRG, tá? Seria que tá ali na outra coluna, tá? Que tinha o desenho ali do G como raio e como chanfro, tá? Com aqueles G máximo, tá? Então é a carga que ele vai suportar com no máximo aquele G. O G não vai poder ser mais do que aquilo, aí não vai dar certo o contato ali, tá? Então, por esses valores, tá, a gente entende o que? Vamos pegar o 4 milímetros aqui então, que fabricando as peças e montando, ok, tá? Que ele resiste no mínimo 30 kgf, tá? Naquela condição do G máximo, tá? Com o chanfro, por exemplo, tá? Então, se tu fizer o chanfro na peça, ele resiste até 30 quilos, ok? E se tu tiver o contato integral, até 50, tá? E aqui, tá, o que a gente precisa ver relacionar as dimensões é isso aqui, tá? Bom, tem aqui, ó, tolerâncias, né, para o diâmetro da ranhura, tá? A tolerância superior é 0, tá? E essa aqui é a tolerância inferior. Então, quer dizer que a ranhura pode ser na tampa, essa medida, né, com o valor nominal, ou um pouquinho menor, conforme a tolerância. Então, o que eu chamo a atenção de vocês já nesse momento? Ó. Tá, eu peguei aqui como exemplo o anel elástico para eixo 4 milímetros, tá? Que é menor ainda do que esse que eu tenho aqui, tá? Aqui, ó,
Ha! Que legal. Ali, ó. Que engraçado. Tá, esse aqui era para diâmetro. Para eixo 8. Tá, isso. Ó. Vou botar na mesa aqui, ó. Tá. Ó, esse aqui que eu tenho solto é para eixo 8 milímetros, tá? Esse que está montado aqui, o eixo é 6 milímetros, tá? É daquele outro modelo. E aí, o raciocínio, né, que a gente está construindo é aquele do exemplo aqui dos dimensionais, tá? Eu peguei o de 4 milímetros, que é menor do que esses daqui. E repara ali, ó, que ele já resiste até 50 quilos de carga axial. É muita coisa, tá? Vamos lá no que vocês falaram, ó. No 20 milímetros, tá? Que o Fabrício falou primeiro. Ó. Então ali, ó, eixo 20 milímetros, tá? Então, para o eixo D1 20 milímetros, tá? Vou fechar aqui para liberar a memória. Para o eixo 20 milímetros, ó, o diâmetro da ranhura 19. Isso aqui é D1. Então, ranhura 19 milímetros, tá? Pergunto, se o eixo é 20 milímetros e a ranhura é 19 milímetros, quer dizer que o anel elástico vai ficar com folga ou com interferência, com pressão? Ó, ranhura 19, né, para 20, aqui sobra 1, né? Então quer dizer que vai ficar com... Ah, pegadinha. Né? Esse aqui é o do eixo, é o maior. Tá? Esse aqui é o da ranhura. Nenhum desses dois é o diâmetro do anel elástico. Tá? Aqui no catálogo aqui é o D3. Tá? Então olha aqui, para esse 20, tá? O diâmetro interno não tensionado, tá? O diâmetro relaxado do anel é 18,5. Então, se eu vou precisar abrir ele um pouquinho para ele ficar alojado numa ranhura de diâmetro 19, um pouquinho maior do que ele, aí ele vai ter a tensão de acomodação, tá? Então, ranhura 19, tá? Ó, tolerâncias mais 0 menos 0,13. Largura da ranhura igual M 1,30. E o N, né, a frente do eixo, vamos dizer assim. Ah, o Fabrício se enganou ali, ó. 1,5 milímetros mínimo, tá? Esse aqui pode ser mais, tá? E olha só, vamos olhar as forças aqui, ó. E aqui é um absurdo, cara. Aqui é um absurdo. Na melhor condição de contato, tá? Ó, na condição do contato integral, tá? Olha esse número aqui, cara. 1710, tá? Pra que tanto, né, tia? Bueno, claro que a gente não é um elemento para tu sujeitar a elevação de carga, tá? Tem que ver muito bem esse projeto. Mas os números assombram, né? Bom, na menor condição, né, com o G, né, que é o
com arredondamento, ou com chanfro, né? 385. Vamos lá no 60, né? Que o Jackson falou, que é outro modelo, ó. Já é esse terceiro modelo aqui. Tá? Bueno, olha só um detalhe. Ó. Em todas as atividades que a gente faz, né? Eu sempre peço para vocês chegarem num código comercial. Tá? Isso para mim é o mais importante, o objetivo mais importante, tá? Porque assim, a gente podia ficar falando a teoria ou só ali na apostila, né? Aquela ali, ou qualquer outra, livro, né? O telecurso, tá? São materiais muito bons, mas tu vai chegar na ferragem ou num vendedor ou fazer uma compra grande, um fornecedor, tu precisa de um código. Ainda que aquele vendedor te ajude a escolher, né, tu não, às vezes não chega com a escolha, né, vocês vão chegar num código. Então, enfim, dizemos que tu vai fazer já a seleção, né, e vai chegar com o código pronto. Então, assim como dos parafusos lá, né, a gente precisa chegar num código, tá? Bueno, vamos lá no 20, só para ver os números, 60. Aqui, ó, então o anel elástico para eixo 60 milímetros, tá? Ó, D1 60, o diâmetro do eixo, ó, diâmetro da ranhura D2 57, tá? 57. Tá? Ela é 3 milímetros menor no diâmetro, tá? Então esse T aqui é a profundidade da ranhura, tá? Então um rebaixo no raio de 1,5 milímetro, tá? Isso aqui também é assombroso, assim, porque é pouco, né? Se a gente vai ver, é pouco. Pô! 1,5 milímetro, né? É pouco e não é. Na mecânica, 1,5 milímetro já é bastante, né? Mas, bueno, olha só. Então, esse daqui que o Jackson falou teria o diâmetro de 57, tá? Ó, o diâmetro do anel não tensionado 55,8. Então ele vai ter que estender, né, estirar de 55,8 até 57. Tá? Isso que vai dar a tensão dele contra a ranhura. A largura da ranhura 2,15. E aqui olha os valores de força. Ó. Ele né, nas condições de atendimento começa aí em 1130 KGF e chega aí a exorbitante 6.900 quilos. Queria ver um ensaio disso aqui. É uma loucura. Tá? Então, olha só. Da parte de anel elástico, então, o que precisa saber, na verdade, é esse manejo da tabela. Então, ó, voltando lá nesse aqui, ó. Tá? Se sabe a carga, melhor, né? E se não sabe a carga, bueno, vai conhecer a partir da seleção da tabela qual a carga máxima. Então, lá, tem uma pergunta ali, ó. Largura da ranhura tem folga. Deixa eu voltar ali. Olha só. Largura da ranhura tem folga. Vamos pegar no primeiro aqui, ó. Tá? Naquele que a gente viu 4 milímetros para o eixo, tá? Largura da ranhura, eu vou responder o que tu perguntou e depois o que eu acho que tu perguntou, tá? O que tu quis perguntar. Bom, a ranhura tem largura 0,5, tá? 0,5. Vamos ver nas cotas ali, ó. Tá? Aqui tem esses 4 desenhos dos anéis elásticos, dos 4 modelos, tá? E aqui tem uma vista lateral que serve para todos, tá? Que é a letra E, referente à espessura, tá? Bom, isso quer dizer o quê? Ó? Por exemplo, que o 4 milímetros, tá? Ele tem espessura, o anel elástico, tá? Espessura 4 décimos, tá? 0,40. E ele tá te pedindo para tu fazer uma ranhura, tá? De largura 0,5.
Bom, por esse catálogo aqui, tá? Então assim, ó, respondendo o que está escrito ali na pergunta, Jackson. Tem folga? Sim, tem folga. Por quê? Se eu tenho uma ranhura de largura 5 décimos, tá, de milímetro, e o anel tem espessura 4 décimos, bom, eu tenho aí 1 décimo de folga. Tá? Agora, se vou supor, tá, que tu quis perguntar se tem tolerância de fabricação. Enfim, se não foi isso, eu vou falar igual, tá? Bom, pela constituição desse catálogo aqui, eu entendo que essas medidas de tolerância são pro diâmetro da ranhura, tá? Por quê? Porque é mais crítico, tá? O diâmetro pro assento é mais crítico do que a largura da ranhura. Tá? A largura da ranhura, bom, tu só não pode esgoelar, né, lateralmente o anel, até porque tu precisa ter certeza que ele vai entrar até o fundo da ranhura. Tá? Então, a largura vai ser um pouquinho maior. Se tu quer colocar tolerâncias, e bueno, pensando, né, nos procedimentos de fabricação, é óbvio que tu precisa, tá? Eu te diria que ela pode ser daqui, digamos, o valor base, né, esse que está aqui, para mais, tá? Para mais. Se ela tiver um pouquinho, se ficar um pouquinho folgado axialmente, tá? Não vai influenciar na ação, né? Assim, de maneira tão crítica como é o diâmetro da ranhura, tá? Se tu quiser considerar essas tolerâncias aqui, tá, também para cá, são aceitáveis, tá? Porque olha só, ainda que tu use, né, para a largura da ranhura, tá, uma tolerância inferior de 4 centésimos, tu ainda está, né, distanciado da espessura do anel elástico, tá? Então, tá ótimo, tá? Espero ter respondido. Se ficou faltando alguma coisa, se ficou com dúvida, pode perguntar de novo, tá? Bom, então olha só, né? Foi esses 3 pontos aqui que a gente viu, tá? Qual a carga, né? Se sabe, melhor. Se não sabe, bueno, né? A seleção ali vai te dizer quanto que ela aguenta, tá? A geometria da peça, né? Era aquela geometria do encosto, vamos falar assim, né? Tá? E essa palavra é usada, tá? Para encosto integral com arredondamento e com chanfro, tá? Então vai tirar a medida disso aí. E geometria da ranhura é o ponto mais importante, tá? Bom, ó, eu quero continuar ali nos assuntos porque a gente precisa concluir ali, né, essa parte dos elementos de fixação e é rápido agora, é simples, tá? Anel elástico, que era o mais demorado, tá? O pino elástico, tá? É mais rápido e a cupilha e a trava R são mais... Vamos continuar aqui, tá? Pino elástico, tá? O pino elástico... Deixa eu tirar essas folhinhas daqui. O pino elástico... Caiu alguma coisa. As peças miúdas aí tem que cuidar, né? Lá, tá, depois eu pego. Bom, o pino elástico, a função dele, tá, é restringir um deslocamento axial, tá? Mas é diferente ali do anel elástico, né? Tá? O pino elástico ele vai ser montado dentro, tá? Ele entra num furo, tá? Vamos ver aqui para a gente fazer uma ilustração. Tá? Digamos que eu tenha
uma peça montada em outra, digamos que eu tenha, sei lá, uma peça nesse formato, né, um alojamento, tá? E eu tenho aqui dentro uma outra peça, tá? Enfim, digamos que essas peças são de seção quadrada, tá? E aí, e eu não quero, tá? E eu não quero que, deixa eu botar assim, ó. Aqui é a outra vista, tá? Digamos que é assim, ó, tá? Como se fosse uma barra dentro de um tubo, tá? Mais ou menos isso. E aí, essa peça de dentro, tá? Digamos que eu não quero que ela saia. Deixa eu fazer um corte aqui. Eu consigo fazer um corte. Ó. Tá? Isso aqui quer dizer que são duas peças, tá? Falando do desenho técnico, né? Por que eu fiz esse? Porque se fosse só essa daqui, tá? Pode dar a entender que tem um buraco ali no meio, tá? E esse aqui eu fiz para deixar claro que são duas peças, tá? E aí eu posso botar aqui nessa montagem um pino elástico aqui no meio, tá? Vou fazer um furo ali, vou passar um pino e ele vai trancar a peça do meio para ela não sair, tá? É um exemplo, tá? Bom, o pino elástico. Aqui eu tenho um, ó. Tá? Se tu olha assim na primeira olhada, tá? Ele, bueno, tem um formato que parece ser cilíndrico, né? Que é geralmente os elementos de máquinas que a gente chama de pinos, né? Tem esse formato. Só que olha só, a seção dele, ó, é um C, tá? Ó, aqui dá bem para ver, né? É uma casca em formato de C. Por que ele tem em formato de C? Porque ali, naquele C, que vai ter a elasticidade dele. Tá? Então ele é uma casca. Tá? E o que acontece? Na montagem, tá? ele vai entrar com pressão. Tá? Que nem o anel elástico lá. Então ele vai entrar com pressão. Tanto é que as pontas. Esse aqui é uma peça usada, né? Então ele está um pouco amassado. Tá? Tem um. Não consegui pegar foco. Tá. No desenho aqui, ó. Tá. Ó, ele tem um chanfro na ponta para tu conseguir fazer a inserção dele no furo, a montagem, né? Porque ele é um pouquinho maior do que o furo, tá? O diâmetro dele relaxado é um pouquinho maior do que o furo, para ele entrar com pressão já segurando, atritando nas paredes para que ele não escorregue, tá? Ele não pode sair da posição. Tá? Então essa força elástica que vai manter ele na posição. Então são duas coisas, tá? Que são importantes. É o diâmetro do furo no qual ele vai ser colocado, tá? Isso é importante, isso vai sair da tabela, não é qualquer diâmetro de furo. E também a força cisalhante, lembra lá do cisalhamento que a gente viu em outra aula, a força cortante, o cisalhamento que ele vai ter que suportar. A gente vai lidar com muitos números de força. Então, se aqui nesse desenho, ó,
a gente falou que a gente não queria que essa peça do meio saísse. Bom, falando dos raciocínios da física. Se a gente está falando em peça sair dali do meio, existe um movimento associado. A peça vai se deslocar, né? Digamos que ela saísse. Né? Se existe um movimento, existe força. Tá? Pelos cálculos aí que a física nos mostra, só existe movimento se existe força, uma força sobrando, uma força resultante, não nula. Tá? Então, se existe força, bueno, a gente consegue conhecer essa força. Tá? Por que essa força é relevante? Porque ali naquela peça, uma coisa é eu querer empurrar a peça com o meu dedo, assim, eu retirar a peça empurrando. Tá? Outra coisa, por exemplo, eu segurar esse conjunto em pé e esperar que a peça caia. Tá? Outra coisa é eu fazer essa montagem, colocar numa prensa hidráulica e colocar ali 15 toneladas. Tá? São forças diferentes. Tá? Então, o pino elástico, né, ele precisa resistir uma certa força ao cisalhamento. Tá? Se eu colocar o pino elástico, né, por ali que nem está no desenho, tá? Se eu colocar ele, eu com a minha força posso empurrar ali, eu não vou cortar. Mas pode acontecer, mesmo com a montagem do pino elástico, eu conseguir arrebentar, vamos dizer assim, eu conseguir cortar ele se eu colocar numa prensa hidráulica. Tá? Depende da prensa, obviamente. Tá? Então, por que eu faço esse raciocínio? Porque aí a gente precisa ter as definições de força. Tá? Então, olha só. Dessa tabela, tá? Aqui desse fabricante tem duas, tá? Uma é da série ISO e outra da ASME, tá? Vamos de ISO, tá? Vamos de ISO. Bom, o que a gente pode tirar daqui? Tá, tem materiais do pino, né? Que, bueno, que nem pelo raciocínio dos rebites, né? Preferencialmente compatibilizar com o material, né, que está sendo instalado, tá? Geralmente, tá, não tem muitos materiais disponíveis, né? Aqui, ó, aço alto carbono e aço inoxidável, tá? O uso geral, tá, é o que se chama aço carbono, ou alto carbono que diz aqui, tá? E vários elementos de máquinas têm a apresentação em aço inoxidável por causa da indústria alimentícia. Tá? Então, aí sim é requisito, tá? E aqui tem dois tipos de aço inoxidável, tá? Então, não vai variar muito. Então, da tabela aqui, ó, tá? O que a gente tira daqui, tá? Bom, diâmetro nominal do pino. Tá? Nominal, então essa palavra nominal é o diâmetro pelo qual a gente vai chamar, tá? Que nem lá do anel elástico, tá? Tinha o diâmetro nominal do eixo, tá? E no código do anel elástico, né, o número que tinha era do diâmetro do eixo. E aquele número não era nem o diâmetro da ranhura e nem o diâmetro do anel elástico não tensionado, né? Tá? Então, quando a gente fala nominal, bueno, é para facilitar as coisas. Então, olha aqui, ó. Esse diâmetro do pino, tá? É o diâmetro dele relaxado, tá? No estado não instalado, tá? Deixa eu ver esse que eu tenho aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Eu tenho um paquímetro, não tá aqui, tá? Eu vou de régua mesmo, tá? Régua é um instrumento ruim? Depende, né? Como aqui eu tô lidando com casa de milímetros inteiros ou meios, como tem alguns ali, eu não preciso de centésimos.
para essa aplicação tá ok, assim como o paquímetro de plástico, tá? Se tu quer só para medir comprimento de rosca, diâmetro de broca, atende, né? Tá, esse aqui, bueno, esse aqui ele é usado, ele tá um pouco amassado, mas eu acho que é 6, em torno de 6. Em torno de 6. Tá, então aqui, ó, diâmetro do pino, tá? 6.4 a 6.7, tá? Vamos acreditar que seja esse. Tá? Diâmetro nominal 6. Então, olha só. Tamanho recomendado do furo. Esse aqui que é importante. Tá? Então, ó, 6 milímetros, diâmetro, né? A, né? Máximo 6,12. Tá? Esse aqui tem que ser atendido. Tá? Então, repara que eu tenho aqui um campo de tolerância de 12 centésimos no diâmetro. Tá? É um processo bastante delicado. Tá? É um processo que não dá para fazer na furadeira portátil, na furadeira manual. Tá? Que a imprecisão associada é muito maior. Tá? Então, vai ter que ver bem qual o processo de fabricação, qual máquina para conseguir, tá? essa medida. E olha só, digamos que tu faça, então, atendendo, né, o diâmetro recomendado, que tu faça o maior possível, 6,12, tá? Repara que aqui, ó, o diâmetro do pino ele tem um mínimo e máximo por variabilidades naturais do processo de fabricação, tá? Do pino. Tá? Então, digamos que no lote aceitável do pino, né, desse do 6, tá? O mínimo aceitável é 6,4 no diâmetro e o máximo 6,7. Na fabricação dos pinos lá, né, desse aqui, os que tiveram menor que 6,4 foram descartados e os que tiveram maior que 6,7 foram descartados. Tá? Então eles variam dentro dessa faixa. Tá? Digamos que eu pegue vamos ver, ó, o menor. Tá? Eu vou fazer o maior furo e pegar o menor pino. Tá? Então eu vou ter aqui uma interferência de 28 centésimos no diâmetro. Tá? Peraí, eu vi que tinha uma pergunta, já vejo ali. Tá? Ele tem a interferência de 28 centésimos. Tá? Então, enfim, isso já é suficiente para dar o efeito elástico. E o que a gente chama a atenção aqui, olha aqui, ó, resistência ao cisalhamento duplo aço de alto carbono. 26 kN. Tá? Isso aqui em KGF 26040 2.650 kg, tá? Para cisalhamento duplo. Já respondo ali, Jackson, só um pouquinho. Tá? Cisalhamento duplo é assim, ó. Quer dizer que o pino, tá? Vou fazer nessa cor aqui, ó. Tá? Digamos que eu tenha o pino instalado, tá? Vou fazer a marca aqui, ó, porque é aquela abertura do C, tá? Quando fala cisalhamento duplo, quer dizer que está sendo cortado em 2 seções, tá? Que é o que aconteceria aqui, por exemplo, ó, tá? Isso aqui é cisalhamento duplo. Tá? Bom, ele tem sentido de montagem, sempre achei que ele era cônico. O anel elástico é diferente do pino cônico, né? Não é o mesmo pino cônico. Olha, pela norma, por essas duas aqui, tá? Ele não é cônico. E, bueno, eu digo por essas porque é as que eu uso e, bueno, também eu não sei te dizer, e na área técnica não, a gente nunca vai poder dizer, não existe pino elástico cônico. Porque de repente existe, de repente tu conhece e eu não conheço, tá? Mas
Justamente por ele ser elástico, tá? Não vejo sentido em ele ter conicidade, porque se todo ele, né, tem esse formato de uma casca, de um tubo, tá? Ele vai se acomodar. O que ele tem, quando novo, né, é o chanfro na ponta para tu facilitar o posicionamento. Esse aqui de um lado não tem, deve ter deram a pau nele. Mas enfim, não conheço o cônico. Vamos dar uma pesquisada aí. Aí depois tu me diz ali se tu achou que era cônico ou se tu já viu um cônico, tá? Então olha só, do pino elástico, tá? Dando uma apuradinha aí pra gente concluir, tá? Mas pode perguntar o que quiser, fica à vontade. Do pino elástico, então, o que é importante? É entender a função dele, né? Que nem ali aqui no desenho da mesa, vai ser segurar uma outra peça. A relação de força, ao mesmo tempo que é importante, não é importante, tá? Eu diria que, bueno, tá, é importante porque, tá, a gente precisa conhecer as forças. E ao mesmo tempo eu diria que não é porque essas resistências elas são muito grandes. São muito grandes. Imagina aqui esse pino aqui de diâmetro 6, né? Que é mais ou menos esse que eu tenho aqui. Tem uma resistência ao aceleramento de 2.600 kg. Pô, o que tu vai querer que ele segure ali ou que ele restrinja? É muita força, é muita força. Tá? Então não precisamos se preocupar com isso, tá? O que sim, né, precisa ser é o diâmetro do furo, tá? Esse é importante. Bom, pino elástico. Tá. Para fechar o raciocínio, né, a gente vai para cupilha e trava R. Esses daqui sim são rápidos, tá? Tá, esses daí, bueno, né, são os mais bastante comuns, né? Esses daí acredito que tu conhece. Eu tenho dois modelos aqui, tá? O pessoal chama de contrapino, né? Enfim, tecnicamente é cupilha, tá? Eles vão ser montados geralmente por uma função semelhante à do anel elástico, mas um pouquinho mais arcaica, digamos assim, né? Num furo, né? Numa ponta de eixo. Digamos que eu queira também, né, segurar aí uma peça na posição, coloca ali e dobra a ponta ali, tá? Ou também pode ser montada com porca castelo, né? Tá. Em parafusos que tem um furo, né, atravessando a rosca do parafuso, tá? E aí monta a porca e depois esse aqui é grande, tá? Esses daqui não casam, né? Posiciona lá o pino ou a cupilha, né? O contrapino que chama. E entorta, porque aí a função aqui seria não soltar a porca, tá? Enfim, por que esses elementos eles são mais simples da gente conversar aqui, tá? Porque mesmo o catálogo, tá? Não menciona forças e resistências, tá? É um catálogo estritamente, esse aqui, né, e os que eu já vi, estritamente dimensionais, tá? Isso já facilita um monte o entendimento, porque, por exemplo, ali, o anel elástico, o pino elástico, né, e os outros elementos, tinha ali no catálogo e nas normas, né, forças resistentes associadas. Esse aqui nessa montagem aguenta até tantos quilos. Tá. A cupilha não. Ela é para montagens, digamos, de menor responsabilidade, né? E então não vem com garantia de forças que ela aguenta, tá? Então vai ser um elemento que a seleção vai ser, bueno,
pega aí o que tu acha que dá, né? Ó, vamos ver aqui, ó, o comprimento, né? Ele vem aqui por diâmetro, ó, comprimento nominal e diâmetro nominal, tá? O diâmetro nominal é considerando como pegando os dois, né? As duas pernas, né? E o comprimento, ó, comprimento L. Então, digamos, vamos só pensar aqui, se eu for instalar num eixo de diâmetro 20 milímetros, tá? O comprimento vai ter que ser maior que 20. Ó, comprimento 20, então eu vou ter que ter uma sobra aí, também ele não diz quanto, né? Mas eu colocaria aí, vamos ver, uns 15 milímetros ou 20, né? E aí, enfim, a seleção vai ser pelo comprimento. Ele, para mesmos comprimentos, ele tem diâmetros diferentes, tá? Isso pode nos levar, né, a resistências maiores. Tá? A gente entende que para o mesmo material o diâmetro maior vai ser mais resistente. Então, é um elemento que pode entrar naquela condição de, bueno, coloca aí, vamos ver como é que se comporta. Tá? E isso, como eu falei, é aceito, e também na cidade que eu morava antes de vir para Rio Grande, é uma região muito forte na agricultura, no soja, tá? E tem bastante fábrica de máquina agrícola, né? E não só as fábricas grandes assim, mas tem muita fábrica pequena e muita gente que mexe em casa, e os alunos também, tudo trabalha na lavoura, um monte de coisa. Então tem muito isso aí, coloca esse aqui, vamos ver se deu, não deu, quebrou, bota um mais grosso e vai embora. E tem muita gente que cria produto e fabrica e vende assim, tá? Bueno, é isso, Copilha. Se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. E o último elemento ali é a trava R, que é o mesmo esquema, tá? É a mesma função da Copilha, tá? Também vem sem carga associada, tá? Aqui o dimensional desse modelo, pelo menos aqui, é aqui, ó, pelo diâmetro do fio, tá? E o comprimento da perna reta, tá? O que dá para fazer aqui, ó, por exemplo, como tem aqui o material, tá? Pelo menos nesse aqui tem, tá? No outro, bueno, dá para consultar pela norma, tá? O que acontece? Tem algumas normas, tá? Que são apenas dimensionais, tá? Que não falam do material. Tem que ver essa daqui, eu não vi, de 94. Mas essa aqui, ó, por exemplo, diz que aço sai 1070 com a... É uma conta simples de fazer, tá? Com a resistência ao cisalhamento do aço e essa seção aqui, a gente consegue ter o valor de quanto que ele aguenta de carga cisalhante, tá? Se for relevante, tá? E bueno, esses itens, né, voltando, costurando lá, né, com a apostila, né, que se quiser, né, consultar as informações pela apostila pode também. Então aqui, ó, a parte de anéis elásticos, né, ele tem os diferentes modelos, tá, tem a tabela ali, tem os alicates, né, que eu não tenho aqui. Então, ó, né, o anel para eixo, eu preciso abrir ele para colocar. A gente só viu ali o anel para eixo, né? Mas ele pode ser o anel elástico também para furo, né? Interno, para eu não permitir que uma peça saia de um furo. Então, para montar, eu preciso fechar o anel. Tem que usar o alicate específico, tá? E as copilhas, tá? Acho que tá antes aqui, ó. Parafusos. É aqui, ó. Tá? Na parte de pinos, tá? Tem aqui o pino elástico, que é o que eu mostrei aqui para vocês, e tem outros pinos aqui também, tá? Ó,
Tem aqui o pino cônico, né? Pode ter o pino cônico e o pino cônico roscado, tá? Que pode ser rosca dos dois lados, tá? Os pinos guia para montagem e posicionamento, né? Então tem também algumas variações aqui, tá? A parte de cavilhas metálicas também. E aqui, ó, cupilhas, tá? Cupilhas, que foi o que eu mostrei por último ali, e a trava R, tá? Que eles chamam aqui contrapinos especiais, tá? Então, enfim, dá para olhar também pela apostila aqui, mas é o que eu digo assim, ao mesmo tempo que ela tem mais coisa, algumas partes ela tem muita coisa, né? Então a gente pode ir olhando um e o outro, tá? O que importa é ter contato, enfim, com as figuras, mas principalmente com os catálogos, tá? Então aqui concluímos, né, essa parte de elementos